Tudo bem? Então, além disso, quando essas migração ocorre entre países diferentes, é chamado de migração. Quando ela ocorre em um mesmo país, ela é chamada de migração interna, tá bom? Então, quando a pessoa se desloca dentro do mesmo país, que eu vou falar aqui para vocês, o Brasil, um exemplo, tá? Quando a pessoa se desloca de um local, mas dentro do mesmo país, nós chamamos de migração. Mas quando ela ocorre em países diferentes, ou seja, quando a pessoa sai do Brasil e vai para outro país, exemplo, a Itália, tudo bem? Outro país, aí nós chamamos de migração interna, tudo bem? Não vão esquecer. Vamos conhecer agora os principais tipos de migração existentes. Migração pendular. Vamos ver o que é migração pendular, crianças? Migração pendular é aquela que as pessoas realizam todos os dias, quando vão de casa para o trabalho ou para a escola. Funciona como um pêndulo, que vai e volta para o local de onde veio. Ou seja, você, aluno, também faz uma migração pendular. Quando você sai de sua casa todos os dias para a escola, entenderam? Você vai para a escola e após as aulas você retorna novamente para a sua casa. Tudo bem? Assim são os seus pais. Os seus pais também saem todos os dias para o trabalho e também retornam para a sua casa. Entenderam? Essa nós chamamos de imigração pendular, tá bom? Entenderam que migração pendular é quando você vai, sai e volta ao mesmo tempo. Você pode também fazer uma migração pendular, como eu já falei, que sai de casa todos os dias e retorna todos os dias para casa. Ou seja, o caminho da escola, ida e volta. Tudo bem? E também o trabalho dos seus pais. Eles vão e voltam todos os dias. Aí é uma migração pendular. Tudo bem? Migração sazonal ou transumância. É quando a migração dura um determinado período ou ano, alguns meses. É uma migração temporária, por exemplo, uma pessoa que se muda para outra região do país para estudar e retornar 6 meses depois. Nessa migração sazonal e transumância, eu vou falar para vocês um exemplo assim. Por exemplo, alunos que saem da nossa cidade aqui do município, para outra cidade, eles fazem uma migração sazonal, tá bom? Transumância, porque eles vão por um determinado tempo e assim logo mais eles retornam novamente, tá certo? Assim também são algumas atividades que as pessoas fazem, por exemplo, a migração sazonal ou transumância é aquela que a migração dura um determinado período do ano ou alguns meses. É uma imigração temporária. Por exemplo, uma pessoa que se muda para outra região do país para estudar e retornar 6 meses depois. Cena 4, ação. Migração sazonal ou transumância. É quando a migração dura um determinado período do ano ou alguns meses. É uma migração temporária. Por exemplo, uma pessoa que se muda para
outra região do país para estudar e retornar 6 meses depois, ok? Então essa é uma migração sazonal ou transumância, de uma pessoa que se muda do país, ou seja, do Brasil a um outro país para estudar e depois retorna. Tudo bem? Migração permanente é quando há o deslocamento e ele dura vários anos ou um tempo indeterminado. A migração permanente é aquela migração onde a pessoa muda do seu local, tipo assim, de origem, né, de um determinado onde nasceu, cresceu, mas resolveu se mudar para Gurupá. Um exemplo, tá, crianças? Porque também a gente pode se mudar, né, para outras localidades. Como muitos moradores de Gurupá se mudaram para Belém. Hoje são moradores permanentes de Belém, assim como muitos de Belém também ou de outras cidades se mudaram para a nossa cidade, que é Gurupá, e estão lá permanentes. Entenderam? Essa é a migração permanente. Tudo bem? Êxodo rural, migração campo-cidade. É a em massa dos trabalhadores do campo para as cidades. Como se dá essa migração do êxodo rural, desses trabalhadores? É através das necessidades que essas pessoas têm lá na sua localidade. Por exemplo, moradores que moram lá na região do Marajoí, do Moju, do Mararu, muitos deles tiveram uma necessidade de se deslocar de lá para até a cidade, por falta de algumas questões sociais. Exemplo, o ensino médio, algumas outras atividades ou por a procura de um emprego e resolveram se deslocar da sua localidade, de onde morava, né, de onde nasceu, cresceu e morou, mais para a cidade. Então é essa que é a migração a migração campo e cidade, tá bom? Entenderam aí, crianças? Eu espero que vocês estejam entendendo a aula, tudo bem? Migração cidade-cidade é quando ocorre um fluxo de pessoas migrando entre as diferentes cidades em um mesmo território. Por exemplo, a migração cidade em cidades, Gurupá, Porto de Mós, ou de Porto de Mós, Almeirim, Altamira e assim sucessivamente, outras cidades, entendeu? É quando, eu vou dar um exemplo aqui bem sucinto para vocês. Gurupá tem uma fábrica de açaí. Aí Gurupá não tem pessoas competentes, né, que sejam suficientes para trabalhar nesta fábrica. Aí ela abre um espaço para que contrate mais pessoas para trabalhar na fábrica do açaí em Gurupá. Aí Porto de Mós, as cidades vizinhas, elas vão ver, né, o convite lá dos administradores, né, da fábrica e vão se deslocar da sua cidade para trabalhar em Gurupá. Ou seja, aí com certeza Gurupá vai receber muitas pessoas de Porto de Mós, de Almeirim, de Altamira para trabalhar em Gurupá. Assim também são outras cidades que as pessoas de Gurupá se deslocam de Gurupá à procura de um trabalho em outra cidade. Tudo bem aí? Deu para entender essa diferença de cidade em cidade, que as pessoas migram, se deslocam de Gurupá até uma outra cidade, atrás de um trabalho, de um emprego, e sucessivamente? Vocês entenderam, né, meus amores? Eu espero que vocês entendam essa diferença aí, tá bom? Nomadismo é quando as pessoas se deslocam entre diferentes pontos, não tendo um local fixo de moradia. Nas séries mais avançadas, vocês vão ver, né, sobre os nômades. Então, vocês já ouviram algum vídeo na televisão que vocês assistem nos programinhas de vocês sobre os nômades? Como são os nômades? Os nômades são pessoas que elas não moram no mesmo local. Tipo assim, elas não se quietam no mesmo local. De tempo em tempo, elas estão se deslocando do seu local para um outro, certo?
Então, é isso que é o nomadismo, tá? É quando as pessoas se deslocam entre diferentes pontos, não tendo um local fixo do território. Em qualquer lugar que que é bom para elas ficarem, lá elas ficam, entendeu? Entenderam? Tudo bem aí? Eu espero que vocês estejam entendendo sobre isso, tá, crianças?